Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Só pra deixar claro que a minha vontade era fazer alô, alô, graças a Deus, né? Mas eu fui censurado pelo Jordan. Aqui é o Klinger. Aqui é o Jordan. E aqui é o João. Então galera, o episódio de hoje vai ser um desafio diagnóstico, mas ao contrário. A gente tem nosso amigo João Prates aqui que costuma ajudar a gente a adivinhar os casos clínicos, mas hoje quem traz o caso é o João. É a vingança. The Revenge. É The Ruby Expert Reverse. E, bom, ótimo, é um prazer estar com todos aqui. A gente vai conversar sobre um casinho. Aqui a ideia não é descobrir o diagnóstico, não é um desafio para quem tá aqui na mesa, mas é pra gente realmente tentar discutir um pouco de como a gente pensa, né? A gente recebe muitos estagiários e eles falaram e têm falado isso nas nossas reuniões de feedback, que assim, o que a gente gosta de vir na Infecto, mesmo que não é infectologista, é ouvir como vocês pensam, né? E acho que é isso que é a ideia da gente trazer um pouco pra vocês hoje. E aí tem essa brincadeira do reverse aí, porque esse caso é um caso bem interessante. É um menino que a gente tá acompanhando ainda, então é mais ou menos assim. Um menino de 17 anos, ele em Fresno, Califórnia, é um brasileiro. Então um brasileiro entra no hospital nos Estados Unidos com um quadro de tosse e sintomas respiratórios. Esse menino ele teve também, junto com esse quadro respiratório, foi um quadro realmente que lembrou muito um quadro gripal, que durou alguns dias. E aí, o tempo passou e ele foi melhorando desses sintomas, ele melhorou. E aí, o que aconteceu de estranho? Os sintomas dele voltaram sintomas sistêmicos mais ou menos umas 3 semanas depois desse quadro respiratório inicial. E aí ele chega no hospital com uma história de estar perdendo peso e apareceram algumas coisas estranhas neurológicas. Então esse é o nosso background do nosso casinho. Interessante. A única coisa que eu quero saber é se o paciente é um brasileiro que estava no Brasil e foi para os Estados Unidos ou um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ótimo. Quanto tempo que ele estava lá já? É um menino que ele foi para os Estados Unidos há mais ou menos 2 anos atrás. Ele mora lá e ele treina esportes. Então ele foi lá para desenvolver as habilidades esportivas dele, joga futebol. Ou seja, passou a infância inteira aqui no Brasil, tomou as nossas vacinas aqui, teve as exposições aqui no Brasil, mas agora a adolescência tá lá. Isso, nos últimos 2 anos aí, dos 15 aos 17, treinando futebol. Existe história de trauma recente? Cara, ele não teve nenhuma... E é interessante até pensar sobre isso, né? Ele ficou nos Estados Unidos esse tempo todo porque ele exige uma dedicação muito grande pro esporte. Então ele fica lá, ele treina muito mesmo, né? Eles não tiveram grandes viagens turísticas dentro dos Estados Unidos para outras regiões, né? Ele basicamente ficava em Fresno e uma outra cidade também da mesma região, assim. Ele não teve recentemente, assim, nenhuma exposição a uma pessoa doente, não teve ninguém na família que ficou doente próximo dele. E nesse período do quadro respiratório dele, ninguém mais ficou doente. Só ele mesmo tinha tido esse primeiro quadro respiratório daí de um mês atrás, mais ou menos. Em relação ao sintoma neurológico, só pra falar um pouquinho mais, ele tinha um quadro principalmente de cefaleia. A principal queixa dele é a dor de cabeça. Essa dor ela piora à noite, principalmente ao deitar, e às vezes acordava ele no sono. Não tinha outros achados, não tinha outros sintomas. Ele às vezes queixava de uma baixa acuidade visual, mas isso era uma coisa temporária e revertia. Ele não tinha nenhuma, assim, não tinha diplopia, não tinha nenhum outro sintoma, assim, de motor ou alguma coisa nesse sentido. E ele não tinha tido nenhum trauma, não tinha batido a cabeça, não tinha acontecido nada diferente lá. Além mesmo no futebol, não tinha tido nenhum, assim, grande impacto, grande colisão, algum acidente do futebol, alguma contusão, nada disso. Futebol, soccer. Futebol, na verdade. Exatamente. Futebol brasileiro. Brincadeira, mas futebol. Mas é porque se fosse um futebol americano, acho que tinha impacto na cabeça, daí poderia ser alguma coisa. E ele morava no meio urbano, assim. Não... Isso, exatamente. Uma daquelas casas americanas clássicas. Só pra fazer uma revisão aqui do quadro clínico dele, o sintoma respiratório dele, você falou que ele teve, foi o que especificamente? Foi tosse produtiva? Foi principalmente tosse, que foi um pouco produtiva e depois não mais, mas que durou mais ou menos uma semana, uns 10 dias, uma coisa assim. Então foi de viária inferior, não foi de viária superior, não foi coriza. Isso, não, exatamente. Isso é uma coisa interessante. Ele não era nariz escorrendo, não era aquela gripe clássica, foi mais um quadro de tosse mesmo. E foi só tosse ou febre ele teve durante o período respiratório? Então, ele não relatou febre aferida. Ele teve, assim, ele pode ter tido uns calafrios, mas não teve febre aferida. Foi uma coisa até pareceu mais afebril. Lembrava, assim, vamos dizer assim, se eu fosse falar assim, o cara é meio alérgico, ele não tem acidente de atopia, mas lembrava, assim, uma tosse com sibilância e que durou ali 2 semaninhas, uma semana, mais ou menos 10 dias, e depois passou. E ninguém ficou doente junto com ele, que é outra coisa interessante também. E sorologias negativas, né? É isso, o menino não tem HIV. Isso é uma... Bom, grande divisor de águas, né? Isso, isso é em relação a... É legal porque 17 anos sempre faz a gente pensar um pouco também em doenças, imunodeficiências
primárias, né, congênitas, né? Geralmente as imunidades da imunidade humoral podem aparecer com 17 anos, mas ele não tinha nenhuma história de nenhuma infecção piogênica de repetição, então ele não tinha pneumonias, meningites, coisas desse tipo prévias, e não tinha nenhum quadro cutâneo, furunculose de repetição, abscesso, alguma coisa que sido cirurgicamente tratado. Das doenças da infância, ele realmente não tinha tido nenhuma das doenças antemáticas, hoje o pessoal tudo é vacinado, né? E ele não tinha nenhuma história de internação por doença grave ou qualquer problema antes disso. Então era um menino saudável, inclusive atleta, né? Então também, né? E ele não tinha nenhuma história assim que lembrasse muito um antecedente de imunossupressão anterior. Então a gente tem um quadro subagudo com acometimento neurológico, pulmonar, sem grandes repercussões. A princípio ele melhorou do quadro pulmonar e depois ele nem tava com sintoma respiratório. E foi quanto tempo depois mesmo? Desculpa, Foi mais ou menos um mês depois. Um mês depois. Até porque, assim, se ele fosse concomitante um quadro, um paciente que tenha uma semana com tosse produtiva, você fala, é uma sinusite, né? Sim, exato. Então a gente não ia se preocupar muito com essas coisas. Agora chama atenção realmente que ele melhorou e depois é uma cefaleia nova, então é um paciente que não tem histórico de enxaqueca. Nenhum, isso é importante também. E uma coisa... Então a gente começa a pensar aí nos sinais de alarme do paciente, né? Será que a gente tem que investigar um pouco melhor essa cefaleia? Será que é uma cefaleia benigna, uma cefaleia tensional, mas é uma cefaleia que tá fazendo ele acordar à noite, isso é uma coisa que chama muita atenção. Sinal de alarme. Que é um sinal de alarme. Uma cefaleia de alta intensidade, então, né? Holocraniana, num paciente que não tem nenhum histórico prévio. Então, tudo isso aí já chama atenção que pelo menos uma tomografia ele vai merecer e provavelmente, dependendo dos achados, um líquor, alguma coisa do tipo. Também, assim, não... porque já daqui do InfectoCast a gente pode esperar tudo, né? Não tem nenhuma história de caçar capivara, comer a carne. Tem capivara nos Estados Unidos. Assistam um episódio da capivara. Nos a Estados capivara Unidos é boa. eles caçam bastante, né, o veado campestre, né, o deer deles lá. E, assim, até onde eu sei, Califórnia não é uma região. Assim, a primeira coisa que eu fiz quando você foi falando aqui do caso foi abrir Fresno, procurar no mapa onde é que fica nos Estados Unidos. Boa. Região da Califórnia a gente pensa, eu como brasileiro penso em praia, mas assim, o Fresno já é um pouquinho mais pra interior, né? Não é região, não é uma cidade litorânea. Tem montanhas e parques na região, mas assim, é uma cidade urbana. Então, me colocando como um médico americano que recebeu esse paciente no pronto-socorro, a primeira coisa que é pensar um paciente brasileiro com sintoma gripal de início e agora uma cefaleia persistente, que é o que mais me chama a atenção. Eu acho que é legal a gente falar disso que você tá falando. Então, duas coisas que vale apontar. Primeiro, talvez o quadro respiratório tenha algum significado, talvez não. É que eu mencionei de cara, então já dá um bias que deve ser uma coisa importante, né? Mas muitas vezes o que esse cara vai chegar com o quadro não vai nem falar dessa parte recente de quadro respiratório no mês passado, concorda? Talvez você nem soubesse disso. Sim. Então, realmente, a primeira coisa que você tem que falar, não, isso é uma meningite, tá aqui prova o contrário, ou alguma outra coisa, uma lesão expansiva no crânio que faz esse quadro de dar uma cefaleia. A cefaleia que desperta noturno, classicamente, isso é decúbito intracraniana, por causa da questão do decúbito. Então, você tá deitado muito tempo, a pressão do crânio aumenta. Se isso tá limítrofe, os sintomas aumentam e é típico acordar à noite quando você tá com hipertensão intracraniana. Então esse é um primeiro sinal de alarme, opa, estranho. A outra coisa estranha que chama atenção é que esse quadro ele é agudo, da cefaleia agora, ele é mais recente. Porém, o menino vai até o hospital numa boa, né? Então a história não é tô séptico, arrebentado, não consigo mexer, levado pro hospital, não chega super mal. Ele tá sintomático, ele tem cefaleia. Tipicamente as meningites agudas bacterianas, você não vai ver um paciente chegando e falando assim, oi, eu vim só porque eu estou com dor de cabeça. Isso não é muito comum. Se a gente for pensar num quadro de meningite, a gente tá no InfectoCast, a gente tá pensando em infecção. Nós estamos pensando numa meningite talvez subaguda, ou com uma evolução um pouquinho mais arrastada. Porque não é esperado que o paciente com meningite bacteriana, piogênica, pneumo, meningo, que ele chegue, oi, tô ótimo aqui, vim por causa da minha dor de cabeça que me acordou à noite, afebril. A história geralmente é febrão, arrebentado, estado geral prejudicado, dores intensas no pescoço, por exemplo, né, rigidez e tal. Mas realmente a febre e aquele negócio que o pediatra chama de toxemia, né, que a gente chama que o paciente não tá com uma cara muito boa, o estado geral tá ruim, é uma das coisas que chama atenção. Então aqui, se eu fosse pensar em meningite, talvez ir pro lado subagudo. A outra coisa, gente, se você tem um viajante, sempre vai lá e abre o teu Google, não tem problema nenhum, é pra fazer isso mesmo. Recomendo a página do CDC Travel, inclusive, que é uma página muito boa, que tem os avisos de epidemias que estão rolando. Boa. E fala, cara, onde esse cara está? Ah, é Fresno. Provavelmente se você fosse um cara do PS de França, você já estava mais ou menos acostumado com coisas estranhas que aparecem por lá, né? Então você pode estar no lugar dos Estados Unidos, que a causa mais comum de chegar no pronto-socorro com, sei lá, uma dor no pé, é porque você estava andando na neve e seu pé congelou. Completamente diferente do que você vai pensar aqui no Brasil, por exemplo. Então é legal você ter essa, né, onde o paciente está. Então ele é um brasileiro,
Então lembre-se que ele pode levar coisas do Brasil para lá. E eles vão pensar nisso também. Então um cara de Fresno foi lá e colocou brasileiros. O que os brasileiros têm? E se for uma terra que tá acostumada com imigrante, eles já sabem de cor o tipo de coisa que ele tem, né? Então você vai pensar muito mais que um brasileiro tenha coisas tipo tuberculose, que um brasileiro tenha coisas tipo algumas infecções fúngicas, histoplasmose, sei lá, coisas assim, que você não esperaria. Toxoplasmose, por exemplo, nossa soroprevalência é extremamente alta e a dos americanos é baixíssima. 15%, 10%, muito menos do que a gente. Então só pra gente já ir raciocinando um pouco diferente. E tá certo usar o Google, gente. Usem o Google e usem o CDC Travel. Então, respondendo ao que você falou, realmente acho que a primeira coisa é tomo líquor, seria o nosso kit meningite/meningoencefalite classicão aí, tá? Seria a nossa primeira ideia. E claro, exames gerais também, né? Um bom exame neurológico, exames gerais, né? Um exame físico e exames gerais, né? Mas acho que todo mundo aqui já concordou que se esse paciente já tá com um quadro de sinal de alarme de cefaleia, a gente vai querer um líquor e uma tomo. Então, vamos por partes. Pensando que a gente tá no pronto-socorro, os primeiros exames que vão sair, acredito que vão ser os exames laboratoriais gerais. Bioquímica, hemograma. E talvez a tomografia de crânio, se o paciente for direto pra lá, sim. Perfeito. E se o paciente não tinha disfunção orgânica, né? Só pra gente deixar... Exato, ele chega, não tá séptico, não está super doente. Aquele você olha pro paciente, não, ele tá bem, ele tá sintomático, ele tá incomodado com a dor de cabeça. Ele recebe analgesia e tem uma resposta até que a analgesia fica em observação enquanto faz os exames. É mais ou menos isso que acontece no primeiro momento. No exame neurológico, ele tinha um pouco de rigidez de nuca, dá dúvida, apesar de não ser uma mega rigidez de nuca, existia essa dúvida. E o fundo de olho tem papiledema. Isso foi uma coisa que foi, comentada. E na tomografia de crânio, ele tem, a tomo sem contraste tem poucas alterações, ela tem algumas alterações indiretas sugestivas de presença intracraniana. Alguns aumentos de ventrículo, um pouquinho de suspeita de transsudação ependimária, mas não muito, tá? E realmente a tomo, ela afasta alguma lesão expansiva maior, não tem, mas ela não é uma tomo super florida, tá? Só tem alguns sinais indiretos de presença intracraniana na tomografia de crânio sem contraste. Essa é a primeiras coisas que nós temos aí. Beleza, e a gente já pode ir pra análise desse líquor, porque já, assim, beleza, o paciente tem hipertensão intracraniana, mas não tinha nenhuma massa, então a gente fica mais tranquilo aí de que pode fazer o líquor sem causar aí nenhuma herniação, nada nenhum do problema, tipo, né? exatamente. Lembrando que esse paciente tinha sinais indiretos de hipertensão intracraniana, então, antes do líquor, eu sempre fazia a tomografia. Isso, o Jordão falou, é muito importante, porque às vezes tem um hematoma, tem alguma coisa na cabeça lá grande, expansivo, o líquor pode ser perigoso, né? E ele pode precisar de mais coisas de urgência antes. Até tem uma discussão que a gente tem às vezes em pronto-socorro, que é assim, se o paciente tem um sinal neurológico muito importante de presença craniana, ou alguma coisa muito focal, muito lateralizando, assim, você já fazer, peraí, vamos pra tomo primeiro, antes de qualquer coisa, né? Colhe os exames, mas já leva ele pra tomo, porque, claro, aqui é um menino de 17 anos, em geral a gente não tá pensando em AVC, a gente tá pensando em AVCH, não tá pensando nada disso, mas pode ser um grande diferencial você descobrir um paciente que está pra herniar, ou que tá com uma doença cirúrgica, um hematoma, alguma coisa, rapidamente. Às vezes pode ser uma MAV, pode ser uma neoplasia, alguma coisa assim do tipo também. Exato. Bom, então, nós vamos lá e vamos fazer a análise do líquor desse paciente. Eu vou passar mais ou menos, porque eu não lembro os números exatos, tá, do líquor, mas eu lembro o padrão e tudo mais que a gente viu. Então, a pressão de abertura, se não me engano, era perto dos 50 a 60 centímetros de água, tá? Então, realmente esperado, né, que a gente tava imaginando. O líquor deu, acho que 800 células, mais ou menos, predominantemente linfomono, e uma proteína em torno de 140, 180, uma coisa assim, uma proteína bem elevada. A glicose era, tipo, 12, uma coisa assim, era bem baixinha. E o lactato era um pouquinho elevado, não era muito elevado, era 30 e pouquinho, se não me engano, que era um pouquinho mais que o normal na referência. Na coloração de Gram e na coloração de tinta nanquim não se viu nenhum micro-organismo. Mas aí, predomínio... Linfomono. Predominantemente linfomono. Tinha acho que o que tinha de diferente assim, que tinha uns 20, 30 macrófagos. Tinha até aqui bastante macrófago. E o resto do linfomono. Quantas células mesmo? 800 mais 800. ou menos. Tá, então beleza. O paciente tem uma meningite. A gente não tem dúvidas. Cá estamos, não E daí a gente entra naquela velha discussão de uma meningite linfomono, né? Num paciente a priori imunocompetente, né? Então é um grande desafio essas meningites linfomonos. É mais um desafio ainda quando geralmente o paciente é imunossuprimido, que é o nosso leque de diagnóstico diferencial costuma ser ainda maior. E geralmente no paciente imunossuprimido,
o paciente tem uma inflamação um pouco menor. Então é raro você ter uma celularidade de 800, mesmo que o paciente tenha uma infecção fúngica. Às vezes o paciente está com uma neurocripto muito ruim, tem uma celularidade ali baixa, tocada, com predomínio de linfomono. Esse paciente não. Então ele tem 800 células. Linfomono, a gente vai pensar sempre, uma infecção viral? Pode ser, mas é um paciente que já tem um quadro um pouco mais arrastado, uma evolução um pouco mais subaguda, tem um quadro de hipertensão intracraniana, que isso não é tão comum nas encefalites, nas meningites virais. Infecção bacteriana, do jeito que o João falou, é a mesma coisa. Um paciente, ele chegou em bom estado geral, né? Muito pouco provável que ele tenha alguma meningite aguda, né? Ele não tem um predomínio neutrofílico, ele tá bem clinicamente. Então, assim, pensando em diagnósticos infecciosos, eu começaria a me direcionar para algo mais fúngico ou micobacteriano. Pensando que é um paciente brasileiro, às vezes uma tuberculose meningia pode causar esse quadro, ou então alguma outra infecção, algum fungo endêmico. Às vezes o paciente pode ter uma neurohistoplasmose, o paciente pode ter uma neurocripto, embora a gente não tenha identificado. Embora ele seja imunocompetente, essas infecções também podem acontecer em pacientes com uma imunidade boa, desde que às vezes o paciente tem um inóculo muito grande. Eu lembro que eu já vi casos de neurocripto, inclusive os casos mais graves de neurocripto que eu vi foi em paciente imunocompetente, porque ele inflamava, ele tinha, geralmente, eu lembro muito bem desse caso, era um paciente que ele cortava eucalipto árvore para fazer passagem de fiação de energia elétrica. Nossa. E o paciente respirava, cresceu o criptogate, né, que está mais associado com essa epidemiologia. O paciente tinha uma massa pulmonar gigantesca, tinha várias massas e era cripto para tudo que é lado, e é um paciente que não tinha, a gente investigou a imunodeficiência nele e não identificou nada. Então isso não anula o fato do paciente ter uma imunidade boa. Então eu acho que eu iria mais para esses lados ali, assim. Pois é, mas assim, eu acho que a jogada que você falou da parte pulmonar é justamente para justificar uma cripto pulmonar e neurocripto, não? Porque então, a tinta da China, ela não tem uma sensibilidade muito boa, né? Então, será que a gente não focaria aí nesse diagnóstico ainda? Eu acho que uma coisa que às vezes é engraçado, a gente discute isso, a gente discute casos e casos e casos mil vezes, mas alguns insights só vêm nessas horas, né? Então, por exemplo, vocês já pararam pra pensar aqui das meningites subagudas, que são geralmente doenças glomerulosas, todas elas entram pelo pulmão? Já pararam pra pensar nisso? Porque o neurocripto veio pelo pulmão. Sim. Né? Outras infecções, então tuberculose, geralmente veio pelo pulmão, do pulmão, sino central. Tá? Existe tuberculose só do sino central? Existe, mas você vai achar alguma coisinha aqui no pulmão, normalmente, né? Então é interessante pensar que essas doenças vêm do pulmão. Então, um quadro pulmonar antecedendo isso, realmente é uma coisa que pode ser relativamente comum, né? Tuberculose? Não parece. Será que é isso? Tuberculose não parece que o quadro pulmonar é mais pronunciado e importante, daí vem o quadro neurológico, mas o quadro pulmonar não é bobinho. Os fungos não, o fungo é engraçado, tem um quadro respiratório, mas às vezes a gente resolve ali e aí aparece uma outra coisa. O jovem, por exemplo, né, ele tem 17 anos, né, a paracoco nesses pacientes de forma aguda, que é uma doença... O fungo passa pelo pulmão direto, vai pros tecidos linfáticos, fagocíticos, enfim, faz um linfoma, a gente fala um linfoma de Minas, faz um linfomão, quer dizer, hepatite plano febril e tudo mais, mas ele passou pelo pulmão. É interessante pensar que existe essa passagem pelo pulmão. Outra coisa legal a gente comentar, líquores com proteínas muito altas e glicose muito baixas, é bom até a gente situar as pessoas, né? Glicose muito baixa, não é que a bactéria come glicose, tá? A gente brinca, tem muito essa coisa, né? A glicose, ela se correlaciona com a pressão de perfusão cerebral. E a pressão de perfusão cerebral é PAM menos a PIC, ou seja, quanto maior a pressão intracraniana, pior a perfusão cerebral, menor vai ser a glicose. Então tem doenças que tem pressão intracraniana que a glicose é baixa. Não precisa ter bactéria pra consumir ou comer, sei lá o que, não é nada disso. Tá? Então, toda a doença que está gerando uma complicação, então por que a glicose ela é comum nas meningites agudas e por que ela é importante? Porque do que o paciente com meningite morre? Uma das causas, hipertensão intracraniana. Ele chega rebaixadão porque ele está com hipertensão intracraniana, baixa a perfusão cerebral, glicose baixa no líquor. A glicose baixa no líquor é prognóstica em meningite aguda, por exemplo. Nesse caso, provavelmente isso se instalou ao longo de mais tempo, porque o paciente não está tão rebaixado. E a glicose está super baixa. Então, ele está com uma alteração de perfusão cerebral, mas, ele está consciente, ele está orientado, ele tem uma cefaleia, mas... Ou seja, faz um tempo que isso tá aí. A outra coisa é que geralmente proteínas muito altas sugerem processos mais arrastados crônicos. As meningites crônicas geralmente vão vir com proteínas elevadas. Então é outra coisa que chama a atenção pro nosso paciente. Então, se
tá estranho pra meningite aguda. E o Gram veio negativo. Aliás, o Gram veio, a gente fala ausente pra não confundir com o Gram negativo, mas o Gram não viu nenhuma bactéria. E o nosso paciente teve um quadro respiratório antes. Vamos procurar a fonte do bicho. De onde veio o bicho? O bicho veio do pulmão. Acho que me colocando agora no lugar do médico que tava atendendo ele, né, em resumo, a gente tem um paciente jovem que veio do Brasil, mas já tá algumas semanas nos Estados Unidos, com uma meningite linfomono, com uma celularidade bem aumentada, com proteína aumentada, com glicose consumida. Eu tenho quase certeza que lá nos Estados Unidos eles devem ter pedido algum tipo de painel, alguma coisa tipo de rastreio, porque aqui, se eu tivesse condições, esse seria um paciente que eu ia já indicar um painel diagnóstico. Um painel diagnóstico, tanto com rastreio geral para vírus. Eu sei que talvez a chance de ser uma meningite viral aqui é muito baixa, até pelo quadro já ser mais arrastado, já ter mais que 2 semanas, mas eu já ia pedir um painel para fazer um rastreio geral, incluindo um PCR para tuberculose também. E também é fácil fazer, talvez na hora que foi tomografar, talvez eu tivesse tomografado o tórax, mas ia pedir uma TC de tórax. Então são as duas coisas que eu pediria nesse momento. Perfeito, William. Assim, é que o João, já veio, ele já conhece a história. A gente também, esse paciente também, a gente já discutiu esse caso, tá? Esse caso não é novo, então a gente tá só fazendo uma revisão aqui. Mas esse dado de que ele chegou com um quadro respiratório cerca de 1 mês antes, de 1 semana, com certeza esse paciente não falou isso inicialmente. Isso com certeza foi revisitando a história clínica. Será que teve alguma coisa depois que a gente já tinha visto a TC de tórax, provavelmente veio esse dado. Mas fica a lição que, independente do sintoma respiratório ou não, paciente, é uma coisa que eu sempre faço, paciente com meningite subaguda, crônica, linfomono é igual a tomografia de tórax. Perfeito. Né? E assim, paciente imunossuprimido, mesma coisa. Porque é o que o João falou, né? Nem sempre o paciente vai ter um sintoma respiratório. Talvez, inclusive, esse quadro de 1 semana não é nem compatível com o quadro clínico que ele tá tendo. Às vezes, realmente foi só uma sinusite lá que ele teve, porque uma doença subaguda crônica granulomatosa não se comporta desse jeito de 1 semana de infecção. Exato. Mas o fungo pode ter passado pelo pulmão. Só passou e fez uma inflamaçãozinha ali. E foi embora, tossiu. exatamente. E acontece muito com histoplasmose. Às vezes é só uma pneumonia da comunidade. Você dá amoxicilina, tá achando que tá arrasando, e era uma histoplasmose ali aguda. Passa sozinho, né? Bem interessante. E aí, a criptopulmonar, ela seria um nódulo mais justapleural, né? Mais próximo da pleura. E qual que foi o achado da... Que ainda a minha hipótese ainda... Essa é muito boa. Então, o Jordan falou muito bem. Ele falou assim, cara, se eu visse isso... Então, sindromicamente, meningite subaguda, num paciente imunocompetente que prova o contrário, certo? Esse é o diagnóstico sindrômico. A gente pode botar um bracinho que é talvez um quadro pulmonar antecedendo o quadro. A gente coloca ele ali. E as nossas hipóteses diagnósticas são as meningites subagudas infecciosas. O William falou muito bem, afaste o resto. Né? A gente falou aqui, não é comum bacteriana fazer isso, mas shit happens, às vezes o cara tá com meningite bacteriana, deram uma amoxilzão pra ele, passou um tempo, aquilo ficou meio maltratado, sabe? Tem coisas estranhas que acontecem, né? E é um quadro comunitário, então ele pode ter um monte de coisa diferente. Encefalites, a gente falou, é mais rebaixamento, né? Então uma encefalite herpética, que seria uma coisa que poderia acontecer com o nosso paciente nessa faixa etária, padrônio linfomono, pode ter proteína elevada, 800 é muito? Parece que sim, mas pode acontecer. O que você teria? Você teria muitas lesões temporais, a gente pode não ver na tomo sem contraste, é uma coisa importante que a gente falou aqui. Só que geralmente qual que é o sintoma? Rebaixamento é importante. Mas por que não descartar uma meningite, uma meningoencefalite herpética, que é muito importante? Então, o William falou um negócio que é fazer um painel de diagnóstico sindrômico num paciente que vem da comunidade. Perfeito. Acho que esse raciocínio é muito importante. Lembrem que esse painel não inclui toxona e micobactéria, geralmente. O painel comercial mais conhecido, os painéis mais conhecidos aí. Então, pra gente não se esquecer que se a gente quer TB, tem que pedir TB também. Então, beleza. E aqui no Brasil, cripto, sim, a gente tem histórias e surtos aí de gente morrendo de criptopulmonar não, neurocripto por exposição ao ambiente, o que você falou, acontece com uma certa frequência. Então, joia, a tomo de tórax. Tomo de tórax tem, e é curioso mesmo, a tomo de tórax mostra uma lesão única, cavitária, no lobo superior direito. Essa lesão, ela é uma lesão arredondada com paredes semi-espessadas e não tem muitos sinais, não tem muitos nódulos ou muita árvore de brotamento em volta, é mais a cavidade mesmo e pouca inflamação ao redor. Mudou tudo, né? Então, assim, mudou tudo não. Uma baita pista. Então, uma meningite linfomono com celularidade significativamente aumentada num quadro subagudo, com agora uma cavitação pulmonar.
Exato. E a gente vai botar a foto dessa tomografia no nosso Instagram pra você se situar. Então, se tá curioso pra ver como que é a tomo, entra lá e a gente posta. Mas eu tô vendo aqui, só pra vocês entenderem, imaginarem, é um buraco no pulmão. Alguém foi lá e fez um buraquinho no pulmão. Com a parede espessa, um pouco espessa. Bem redondinho. E aí? E agora? Pronto, agora a gente tá num dilema, né? Será que é uma doença brasileira que o americano tá em dúvida? Ou será que é uma doença americana que a gente agora aqui está em dúvida, né? A gente não sabe. Ou será que é algo que não tem nada a ver, não tem relação com nada? Enfim, mas agora que a gente viu uma cavitação pulmonar, e tem uma meningite, a gente vai pensar nos diagnósticos diferenciais, vamos pensar aí no nosso raciocínio clínico. Primeiro, a gente já sabe que é um paciente imunocompetente, né? Se fosse um paciente imunossuprimido, a gente pensaria, vamos supor, um paciente com HIV, com CD4 super baixo. A gente vai pensar em diversas possibilidades. Nossa, é interessante. Por exemplo, uma criptococose acaba sendo mais comum num paciente com HIV. Agora, se for um paciente com uma neutropenia importante e é um paciente que está sendo submetido a um transplante de medula óssea halogênico, a gente já pensaria numa cavitação, numa aspergilose invasiva. Então a importância de conhecer nosso hospedeiro. Um paciente que faz hemodiálise. Será que não fez uma embolização séptica por uma pseudomonas e fez um abscesso ali pulmonar inicial que foi pro sistema nervoso central? Então, além disso, conhecer o hospedeiro, saber as comorbidades dele é algo fundamental pra gente iniciar o nosso raciocínio. E a outra parte pra gente iniciar é saber as exposições. Aqui a gente sabe que é um paciente, a priori, que só joga futebol, mas a gente tem que perguntar se ele frequenta, se ele vai pra caverna, se ele tem a prática de caçar animais, se come animal de caça, por onde que ele passou além do Brasil e Estados Unidos, quais lugares, quais estados. Até onde ele nasceu, que ele fazia quando era mais novo. Exato, enfim. Porque muitas doenças, inclusive, são reativações que acontecem depois de décadas ali, assim, né? Então, às vezes, o paciente teve uma exposição quando tinha 8 anos de idade e só agora. Então, às vezes, é muito difícil fazer esse vínculo epidemiológico. Então, eu acho que a gente começaria por aí. Então, a princípio, o paciente não tem nada disso, imunidade boa. Então... E ele faz cavidade, né? Então, a gente tá pensando assim. Talvez fosse um paciente que eu já também ia pensar num lavado broncoalveolar. Mas assim, eu ainda não tenho o resultado do meu painel, se é que... Isso. Então vamos complicar as coisas pra gente. Então vocês imaginam que ia ter uma pegadinha, senão ia ser muito fácil esse caso, né? Então o nosso painel do Licor classicão, né, foi feito, um film array veio negativo. Nenhum dos bichos lá deu positivo. Negativo pra tudo. Lembrando que ele inclui uma série de vírus, inclusive vírus da família do herpes, e inclui cripto, tá? E foi negativo, tá? PCR pra tuberculose PCR-MTB tá correndo. Tá correto. Tá? Não tá pronto ainda. E o que é interessante, né? Então esse paciente é admitido para ser observado, claro, né? Estamos investigando ele. E ele apresenta uma piora clínica meio aguda. De repente, ele começa a fazer febre. Ele não tinha febre ou não tinha sido documentada essa febre. E além da febre no hospital, ele apresenta um rebaixamento meio súbito de nível de consciência. Ele é levado para tomografia, rapidamente, de urgência. E ele faz tomografias e agora ele tem algumas áreas de pequenas hemorragias intracerebrais. Eita. Aí ele vai pra angiorressonância da cabeça, que a gente já queria fazer isso com ele, né? E ele apresenta um pouco de déficit motor no membro superior esquerdo, né? E aí compatível com umas hemorragias que ele tem perto da cápsula interna direita. Então é bem compatível com essas hemorragias. E a angiorressonância sugere, além do realce meníngeo bastante intenso que a gente vê, alguns sinais de hipertensão intracraniana, ela também sugere que existe alguma vasculite nas vasos da base do crânio. Os vasos estão inflamados. Enquanto você estava falando aqui, a palavra que vinha na minha cabeça era vasculite. Lembrando que tuberculose é um fator de risco para vasculite, pelo menos uma das principais causas infecciosas que a gente vê aqui no Brasil. Então agora, eu trouxe essa piora para dar um pouco de senso de urgência, porque o que nós vamos fazer com esse cara? A gente tem uma meningocefalite subaguda, agora chama de meningocefalite, por quê? Porque teve a vasculite e teve uns AVCs aí. Tá? E o paciente rebaixou, tá? Então, uma meningite, mas tem alguma compreensão, como a vasculite na base do crânio, com realce meníngeo importante, com uma cavidade pulmonar. E aí tem o agravante dos Estados Unidos aqui, né? Mas o nosso paciente. Então, aí a pergunta é: nós precisamos fazer alguma coisa mesmo antes que os exames saiam, né? E aí que fica essa dúvida, né? Trato o que eu acho, trato tudo, trato os dois, dou 4 remédios, o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente tem é um PCR de cripto negativo e o látex do Licor negativo para cripto, que é uma coisa que ajuda nesse contexto, tá? As culturas de fungo e micobactéria, a coloração de BAR do Licor também é negativo, não que venha positivo com frequência, mas... E tá correndo a cultura de bactéria e de fungo desse Licor, tá?
E o PCR-MTB não saiu ainda porque foi no dia seguinte, ainda não saiu. Tá? Então só pra dificultar a nossa vida. Tá. O que nós vamos fazer? Agora o cara tem uma vasculite central, ele tem alguns sangramentos, apesar de nada muito grave que precise de fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, ele tá bem rebaixado, ele teve uma piora. E o que nós vamos fazer? Essa é a questão. E aí a pegadinha é exatamente essa. É uma doença do Brasil que se manifestou nos Estados Unidos, é uma doença dos Estados Unidos que se manifestou nos Estados Unidos num brasileiro. Assim, qual que é o grande problema? Diagnosticar meningite linfomona é extremamente difícil. E a gente aqui tem uma grande ajuda, que a gente tem uma alteração no pulmão e a gente tá acreditando que tudo é a mesma doença. Então eu sei que a gente tem urgência para começar o tratamento, mas a primeira coisa é um lavado e, dependendo da localização, biopsiar essa lesão, né? Um paciente que não tem nenhuma discrasia sanguínea, um paciente jovem que aguenta uma biópsia aí, teoricamente, desde que seja bem acessível. E faria isso e eu começaria, quando dá o desespero, eu tô achando que pode ser algo fúngico, tem cavitação, tem meningite, a anfotericina, e trataria tuberculose empírico até sair o resultado das culturas, porque vai demorar para sair, né? Um GeneXpert do líquor não vai excluir nossa hipótese diagnóstica, então isso é algo muito importante. A sensibilidade do GeneXpert do líquor melhorou com o GeneXpert Ultra, né? Mas tem algumas questões, até eu não sei se o pessoal lá tem tanta experiência, então o ideal é coletar uma quantidade de pelo menos 10 ml de líquor, centrifugar para tentar aumentar um pouco a sensibilidade. Tem que ter o GeneXpert Ultra para aumentar ainda mais a sensibilidade, e mesmo vindo negativo você não consegue excluir, e até a gente fazer essa biópsia tudo, eu começaria a anfo e o esquema que tivesse disponível, né? Eu Legal. pessoalmente não gosto da ideia de a gente tratar a tuberculose empírico, mas como ele teve uma piora aguda e essa piora tá levando ele a ter um risco iminente, eu acabo a concordar com o Jordan. E potencialmente uma sequela, alguma coisa assim que é o mais não, perigoso. E assim, é uma nesse meningite de base de crânio, que é o achado mais característico de uma E é um jovem, 17 anos, né? Vai levar uma sequela pra vida. Cavitação brasileira. Então, assim, começaria, sem dúvida nenhuma, começaria o RIP, ou então, sei lá, levo algum esquema alternativo. Levo linezolida. E coisas que penetram o sistema central, Que né? penetram bem o sistema Parenterais, se central. ele não conseguir ter a via se ele tá enteral, né? rebaixado, né? A gente não sabe se ele tá entubado, conseguindo comer e tudo mais, a gente vai avaliar a Desse situação. jeito a gente, né? Também, concordo. Não gosto também de tratar sem ver o bicho, mas... Então, esse caso é legal porque ilustra exatamente isso, né? A gente tá fazendo um diagnóstico clínico epidemiológico com uma boa síndrome bem descrita, com complicações na nossa frente, a gente fazer alguma coisa. Acho que isso, no Brasil, essa seria a conduta, na minha opinião, a conduta ideal. Cubra as duas coisas até que você entenda o que isso é e o que isso não é, certo? E é natural. Então, o paciente começa esse tratamento e, como os americanos têm muita experiência lá, eles mandaram alguns outros testes especiais aí nesse líquido. O PCR in-house de Mycobacterium tuberculosis dele veio negativo. Negativo. Tá? Isso. Eles mandaram o líquido para fazer um painel de NGS, de sequenciamento de nova geração, para pegar 5.000 patógenos conhecidos lá, porque, pô, é um menino de 17 anos com uma meningite que tá indo mal. Eles começaram o tratamento para tuberculose. E eles também começaram antifúngico, mas eles não começaram anfotericina. Eles começaram fluconazol. Fluconazol, o que eu uso pra tratar cândida. E cripto. E cripto. E cripto. E o que mais? Em doses altas. Eles começaram com isso, tá? Eles começaram com tudo isso, e aí acho que esse raciocínio que o Jordão colocou aqui é muito importante. Em geral, não vai ter um teste rápido que vai excluir tuberculose pra você. Então tome muito cuidado, porque a gente trata muito a neuro-TB, que a gente descobre que a neuro-TB como todo o resto é negativo, a gente trata a neuro-TB e os pacientes melhoram, né? Começaram corticoide pra ele também, por causa dessa vasculite no central. A gente discutiu uma vez um artigo, lembra de dar, inclusive, AS, né? Para esses pacientes com vasculite associada a meningo-TB. Uma pequena evidência de que talvez possa ser benéfico. Eles também pensaram em dar AS pro paciente. A única coisa que, como ele ia fazer lavado, biópsia, não era um momento, mas era uma coisa que iam fazer. E aí a epidemiologia que vem com força nesse momento, que ele começa esses tratamentos. E aí, mais ou menos 4 ou 5 dias depois, começa a crescer um fungo no líquor. Oi. Aí eu vou ter que pesquisar fungo na região do deserto nos Estados Unidos. E aí todos vocês que estão nos ouvindo com certeza assistiram o nosso querido House. Vocês assistiram House, pessoal? Eu assisti. Então se vocês olharem lá, tem é um episódio bem emblemático do Dr. House, que ele tem é o quarto episódio da terceira temporada, pra quem quiser procurar aí, chama Lines in the Sand, ou Linhas na Areia, uma coisa assim. Quem quiser assistir o episódio. O House tem uma stalker, né, uma menina jovem que fica atrás dele, que diz que tem um interesse emocional, né, amoroso por ele, que né, ficar com ele. E é interessante porque ele cuida do pai dele primeiro, e o pai tá com um quadro respiratório, né, o pai da menina. E a menina fica dando em cima do House, querendo sair com ele e tal. E aí a menina é de Fresno, por coincidência, né. E aí ele fala assim, teve um terremoto quando você estava em Fresno? Aí ela fala, teve um terremoto. Aí ele, puxa, que pena. Achei que você gostava mesmo de mim, mas na verdade
Esses sinais neurológicos que você tá apresentando aí são de um fungo que vive no solo. Ela não gostava dele, era só um fungo na cabeça Exatamente. Então não percam esse episódio, vale muito a pena assistir. É muito divertido. Ou quem quiser, procura no YouTube aí, House Stalker Episode, vocês vão ver a menina. E é muito divertido o House diagnosticando esse quadro de infecção fúngica do nervo central com essa conversinha epidemiológica aí. Lembrando que o House é infectologista, pra quem não sabe, obviamente. Ele é infecto e nefrologista. E nefro depois também, exatamente. E que fungo é esse, João? Que fungo é esse? Esse fungo é um fungo que nós temos no Brasil, apesar de ser mais incomum em algumas regiões, chamado coccidioides. Olha só, febre do vale. Febre do vale, ou Valley Fever, né? E é classicamente associado com a região. E quem trabalha lá no hospital conhece essa doença e, portanto, tratou com fluconazol, que é a droga de escolha para esse fungo. Entretanto, assim como a gente falou aqui, não dava para descartar tuberculose, porque nós temos um paciente brasileiro. Então, até que os resultados de exame de tuberculose saíssem, mesmo considerando que eles sabem que existe essa doença fúngica lá, eles começaram também o RIP, começaram também o tratamento de tuberculose. Vocês veem que interessante pensar nisso. Eles também não tinham certeza. O paciente foi para um lavado broncoalveolar também com objetivo especialmente procurando tuberculose, foi a principal ideia deles, e o bar do lavado foi negativo, tá? E além disso, mesmo assim, eles mantiveram o tratamento um tempo e ele apresentou hepatotoxicidade ao esquema, e aí eles suspenderam, e aí cresceu o cóccix. Daí eles falaram assim, co-infecção aí é too much. Vamos tirar o tratamento da TB e manter o tratamento com o antifúngico. Assim, talvez eu começaria o ambisome ainda assim por conta do... Primeiro, eles já conhecem a epidemiologia local, bem, claro. Só que tem a questão da interação medicamentosa, né? Da fluconazol com RIP não é uma coisa muito boa por conta da interação. Então, assim, no momento de interações e tudo mais, eu começaria ambisome até investigar e depois talvez eu mudasse para o tratamento de escolha que seria o fluconazol. Exatamente. Mas isso aí é detalhe, né? Exato. É isso já aí. Fica a primeira dica aqui, né? Assim, eles insistiram um pouco, talvez, no tuberculose, pelo que eu entendi. E é aquela coisa, né? Nem toda cavitação é tuberculose. Inclusive, esse é o tema do próximo episódio. Exatamente. Mas, assim, a epidemiologia aqui fazendo total diferença nesse caso, né? Então, vocês veem aqui no Brasil, a gente precisaria muito mais de tuberculose nesse contexto, assim, muito mais. É muito mais forte e importante pra nós, né? Só que ainda assim, tem coisas estranhas, né? Porque tuberculose pulmonar é essa do imunocompetente, que logo vira centro central e fica só uma cavidadezinha vagabunda, e que com pouco sintoma sistêmico. Então, é um pouquinho diferente, mas é uma filigrana, é difícil de pegar essa diferença. E aí, nosso paciente, ele foi tratado com isso, e aí descobriram o cóccix. No NGS, no sequenciamento, também veio coccidioides e MITs. Então, é bem interessante esse achado, né, depois, né, então o exame demorou um pouquinho, mas ainda cresceu na cultura, aí não teve dúvida. Era cóccix e realmente, cóccix onde vai ter nessa região da Califórnia. Esse paciente tinha seguro de saúde, coitado, porque senão ele vai falir, porque olha o tanto de recurso aqui. E aí, o resultado, assim, só para desfecho do caso, para quem tá querendo saber, o paciente foi tratado, ele melhorou bastante, ele não ficou com graves sequelas neurológicas, não, ele ficou com um pouquinho de tremor, umas alterações de força, mas quase imperceptíveis dos membros superiores, e ele vem lidando um pouco com a questão da hidrocefalia, ele teve que fazer cirurgia, enfim, deu bastante trabalho, essa hipertensão intracraniana, e ele vem manejando essa doença fúngica até hoje, tá? Um caso complexo, mas as coisas estão indo bem. Ele tá super bem, tá sem sintomas, tá bem legal. Acho que é extremamente interessante a gente ver que lá no começo da história, né, ele foi lá jogar futebol. Então, assim, lembrando que a infecção, a febre do vale, né, a coccidioides é um fungo que a gente encontra no solo, e principalmente quando você inala ele. Então, provavelmente, né, o que eu penso? Ele talvez nunca tenha tido um contato prévio, chegou lá, foi jogar futebol, deve ter... Assim, ou em algum passeio da família ali na própria região mesmo, exatamente, né? Uma exposição muito significativa que levou ele a ter essa infecção. E primeira coisa que eu ia perguntar, fluco é melhor que ambisome nesse caso? Então, sobre tratamento? Então, é o que parece. Engraçado, né? A gente teve uma reunião super interessante que falou com a gente a Michelle Morris, que é uma grande pesquisadora aí, do livro de infecções fúngicas imunossuprimidas, enfim, uma pessoa que trabalha muito com fungo. Ela falou que na época do fellow dela, quando ela fez o fellow dela em Stanford, eles faziam a anfo intratecal para esses pacientes com meningite por cóccix, porque eles achavam que a quantidade de anfo que chega no centro central não era suficiente para tratar bem o fungo, então você tinha que dar mais. Então é considerado uma droga, talvez a pior droga aí. Não que ela não tenha ação, ela tem ação e o fungo parece ser sensível, mas aparentemente os azólicos são a melhor opção. E aí o fluco é aquele que é mais bem tolerado, menos interações, menos problemas, mais barato, disponível, acaba sendo escolha. Não é que os outros não tenham ação, parece que todos eles têm, tá? Mas aí o fluconazol é mais fácil, né? Então é isso que eles usam para tratar. E o tratamento de doença fúngica por esse fungo, né? A recomendação de guideline é, se for extrapulmonar, se for seno central ou osso, é lifetime.
A recomendação deles é pra vida inteira. Então é uma doideira, mas é pra vocês verem como é interessante. Mas veja, o raciocínio que a gente fez pra fungo e pra micobactéria se aplicou nesse caso também. Não era o fungo que a gente conhece, mas você vê como o racional foi muito parecido. Uma doença que pega o pulmão, do pulmão central, meningite linfomono. A gente fez mesmo raciocínio, e aí conhecendo a epidemiologia, a gente pôs a síndrome certa e achou o bicho. É assim que funciona. Lembra um paracoco, assim, só que dos Isso, Estados paracoco Unidos. é por causa disso. Nos Estados Unidos, e isso aqui é um paracoco mais difícil de tratar, assim, dá a impressão de que é mais chato, né? Tem que manter mais tempo de tratamento. Quando etc. não é extrapulmonar, trata... É um ano, é isso? Isso, acho que é 1 a 2 anos, né? Quando é só pulmonar. Porque os quadros pulmonares respondem super bem ao antifúngico. E a dose de fluconazol? Geralmente doses altas de fluconazol. Aí 800, 1000, 1200. Tipo um cripto que a gente usa pra Tipo cripto, lembra bastante. A meningite, inclusive, a síndrome lembra uma cripto misturada com TB. Tem esse lance da vasculite, de uma neuroinflamação mais intensa, de uma obstrução dos espaços de drenagem licórica com hidrocefalia, lembra muito a TB. Mas a síndrome de apresentação geralmente é peritite intracraniana e as punções aliviam a dor. Então lembra um pouco o cripto também. Aí é que um mix das duas coisas. E no Brasil existe um vínculo epidemiológico com o consumo de carne de tatu, né? Em algumas regiões do Nordeste, se eu não me engano, no Piauí, né? Que tem alguns relatos de casos ali. Então, no Brasil é muito, milhares de vezes mais comum paracoco, mas dependendo se você tiver esse vínculo epidemiológico, dependendo da região do país, a coccidioidomicose é uma possibilidade diagnóstica. É um fungo de solo árido, essa que é a ideia. Enquanto o paracoco não, é plantação de café, tem é diferente a vegetação, bem diferente o jeito que funciona. Mas eles são muito semelhantes, né? Até hipococcus e paracoccus é justamente por causa dessa semelhança. Quer dizer, os dois estão no solo, só que solos diferentes. E você pega realmente aspirando ou se expondo àquele solo. É bem parecida a ideia. Inclusive... E aí é pulmão primeiro, depois outro lugar. É bem a mesma ideia. Inclusive, quando a gente pesquisa o nome aqui, outro nome seria o reumatismo do deserto. Olha que interessante, é porque a forma extrapulmonar mais comum é osteomielite, principalmente da coluna, tá? Então, fungo pulmão, depois coluna. E que isso dá muita dor nas costas, né? Então, olha que interessante. Olha o diagnóstico diferencial que você vai ter. Você vai ter que diagnosticar também diferente de um mal de pote, uma tuberculose. E comer tatu é bom, mas dá dor nas costas, né? Saudades mamanas. Muito bom. Então, gente, o nosso objetivo aqui não era falar profundamente ali sobre coccidioides. Você não falou da lição, né? Que nem toda cavitação ela é tuberculose. Exatamente. A gente falou que... Inclusive, é o tema do nosso próximo episódio, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na próxima quinta-feira. Não perca. Exatamente. Então, nosso objetivo era justamente falar um pouco do raciocínio no diagnóstico diferencial aí tanto de meningite subaguda quanto de cavitações pulmonares. E se vocês olharem lá, vocês vão achar nos arquivos do InfectoCast Retro um caso de espondilodicite por coccidioides. De um caso do New England, de um médico oftalmologista, tá? Se vocês olharem lá atrás, nos primeiros The Rubio Experts, vocês vão achar um casinho de cocci lá. Então olhem com carinho, vocês vão encontrar. Bacana. E você que é residente, ou você que é chefe de serviço, né? Que a gente já recebeu pedidos, tem um caso legal pra gente discutir, manda pra gente, que a gente marca uma reunião online, a gente faz um The Rubio Expert aí à distância, nos serviços de infecto aí do Brasil. Vai ser um prazer, vai ser divertidíssimo, manda ver. Valeu, é isso aí, pessoal. Fechou. Valeu, tchau, tchau. Se cuidem, um abraço. Falou. Semibreves, edição de podcast.